E eu brinco que as minhas conversas com os meus amigos seriam mais interessantes se estivéssemos todos de fone. Animal, cara. Animal. Que a gente sim. ia se ouvir mais. E, por exemplo, não há espaço pra distração, sabe? De você viajar e desconectar. Não, porque o cara tá aqui dentro. Felipe, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado por me receber aqui na tua casa, no teu estúdio, nesse espaço tão legal. E, cara, eu passei... Em muitos momentos da minha vida, eu acompanhei várias coisas que você fez. E eu acho que você viveu o que poucas pessoas vivem, que é a questão do sonho de trabalhar na televisão, de trabalhar nos programas que você queria, de trabalhar na MTV. Total. Várias coisas, assim, muito legais aconteceram na sua vida. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, assim... Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo, qual conselho que você daria? Bom, primeiro, obrigado. Realmente, você tem razão mesmo. Foi uma jornada de sonho mesmo. Isso é um fato, isso não dá pra negar. É algo que, inclusive, eu trago muito dentro do meu coração para, às vezes, momentos de baixa, né? Quando a gente tem os nossos momentos de baixa, às vezes de tristeza, ou às vezes de ansiedade, pensar, mas olha, você foi e é um abençoado nesse sentido. Legal. Assim. Agora, olha, se eu pudesse te dizer, aí tem uma palavra que eu sempre me lembro, porque em dado momento da minha carreira eu deixo a TV de lado e vou tentar viver uma outra coisa atrás das câmeras, longe da TV, em uma busca, e depois eu acabo sentindo falta da TV. E a TV é um caminho árduo para você voltar muitas vezes e tal. A palavra consistência é uma palavra muito forte hoje em dia para mim. No sentido de que quando a gente vive aquele momento, aquele sonho, a gente acha que aquele sonho não é o bastante, né? Então assim, não, cheguei na MTV, tá. Então agora eu quero VMB, né? Agora eu quero apresentar o VMB. Depois do VMB eu quero ir pra Globo, né? Durante muito tempo a Globo pra mim era uma busca pra mim, assim. E nessa ansiedade ficava parecendo que o que eu estava fazendo não era o bastante. Sim, aquela questão daquela insatisfação sempre, né? Eu tava sempre... E na verdade era um baita lugar, era um baita... Eu passei uma coisa muito parecida também no Legendários. Quando eu tava no Legendários, eu queria ter um programa meu na Record. Eu queria não sei o que. Ansiedade. Eu sempre fui um cara muito competitivo, que gosta de ir lá, competir, ganhar e tal. Então eu sempre colocava isso no meu trabalho também. Então no Legendários a busca também era essa. Tal. E você acaba vendo depois que você viveu, que você saiu, que a MTV acabou. Aquele momento de ouro nunca mais vai se repetir, porque ali não era só eu dentro da MTV, era a MTV, as pessoas que faziam parte da MTV, o momento, não existia internet, ou seja, a internet era a MTV, então eu trabalhava dentro da internet, quase, digamos assim. Então, e aí depois que tudo isso passa e você vê que quando a gente é moleque, a gente tá fazendo parte daquilo tudo, a gente acha que o ideal é o caminho próximo e o ideal é aquilo que nós estamos, é o presente, né? Só que a gente era tão moleque que você não consegue absorver tudo. Então eu te confesso que às vezes eu vivo grandes momentos da MTV hoje. Sim. Sabe? Que é a memória daquilo que eu vi, a valorização da memória daquilo que eu vivi. Tá, muito legal isso. Tipo assim, saiba ser grato por aquilo que tá acontecendo hoje, né? Isso. Talvez você chegaria nesse Felipe e falaria isso. Né? Né? E aí, por que eu digo a consistência? Porque às vezes eu vejo que eu não deveria ter saído. Entendi. O não ter saído, eu não deveria ter saído, eu não me arrependo realmente, assim, mas o sair é definitivo, cara. E quando a gente sai, a gente às vezes, uma hora eu volto, Não, quando você saiu é definitivo. Então, se eu tivesse ficado, se eu tivesse encarado realmente esses trabalhos como aqui é onde eu pertenço. Entendi, cara. Ou seja, é aqui, eu vou ficar aqui na MTV uma mesmo. Coisa de amor à camisa, isso. Né? E a paciência Eu sei que também, você gosta sabe? pra caraca de futebol. E eu vi uma entrevista do Marcos, do goleiro do Palmeiras. E o Marcos, ele fala que quando ele jogou o Mundial lá, o Palmeiras jogou o Mundial com o Manchester e perdeu e tal, ele falou que ele recebeu uma proposta pra ser goleiro do Manchester. Perfeito. E ele falou, mano, não vou sair do Palmeiras.
Tipo assim, eu não vou sair do time que é o time do meu coração. Perfeito. É tipo essa parada que É você tá esse falando, né? entendimento. Que às vezes a gente demora, ou o meio mesmo vai colocando pra gente que não, que tem que ir, que tem que não sei o quê. E eu vi que como comunicador, também muitos comunicadores ficaram muito tempo naquela mesma casa, foram construindo Eu tenho realmente um problema com a rotina. A rotina, às vezes, pra mim, ela é meio cruel. Eu quero sair, eu quero novidade, eu quero não sei o quê. Porém, a rotina ela é importante. Você não constrói coisas também sem a rotina, entendeu? O Christian falou na entrevista que eu fiz com ele que assim, que muitas vezes a gente não sabe identificar a diferença daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente quer. E ele falou assim que às vezes para conquistar aquilo que você quer, é preciso fazer aquilo que você não gosta. Perfeito. Né? E olha que não era nem tava no lugar do não gosta. Porque, claro, eu adorava assim, estar tipo, lá, não gosta né? Acordar cedo, saca? Isso, não, entendo perfeitamente o que você quer dizer. Sim. Perfeitamente. E eu acho que é importante você ter essa percepção. E hoje em dia eu tenho, e o Sistema Solar, e o podcast, ele é um projeto muito colocado nesse lugar, que é aqui eu estarei pelos próximos anos. Sim, entendeu? legal. Hoje em dia eu consigo entender melhor o valor de você estar ali, o vestir a camisa, uma coisa bem empresarial mesmo, né? Bem, e mesmo na Record, porque na Record, nos dois eu pedi pra sair. Na MTV, porque veio a proposta da Record, com o Mion de lá, fazer um projeto novo. Pô, claro. Era, né, um projeto novo, carta branca, com o Mion, um monte de diretor da MTV indo junto, Record. Então eu falei, pô, era o grande passo. Hermes e Renato, João Gordo e tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos que vamos e tal. Foi, o projeto depois acabou mudando muito também, por causa da emissora, onde estava e tal. E aí eu saí, e claro que você pensa assim, poxa, né? E eu vivi esse sonho que hoje em dia é tão difícil, tão intocável de você conseguir viver de novo, assim, sabe? Tipo, até porque não sei se tem um lugar tão claramente desejável como era a MTV na época. Acho que hoje em dia ficou uma coisa, quero fazer sucesso, quero ter um Instagram grande, mas não tem mais realmente um lugar onde os comunicadores querem ir, querem começar, meio não tem mais. Não tem. Esse objeto de desejo e tal. Agora, também você entende que a jornada é a jornada, ela é construída assim. Sim, não dá pra você querer retornar ao passado também, né? E também falar, poxa, se eu tivesse feito desse jeito... Não, também tenho plena noção de que essa foi a minha construção, esses caminhos e atitudes fizeram eu ser quem eu sou hoje em dia e tal. Mas até vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que faleceu logo no começo do podcast, quando eu comecei a fazer o podcast. Ele é uma grande referência, que era o Fábio Boechat, o Ricardo Boechat. Sim. E ele é um cara que quando ele morreu, muita gente falou e muita gente citou o Boechat, e a gente se deu conta do tamanho do Boechat. Até o Milton Neves disse isso na entrevista que a gente fez. Falou, às vezes a gente só se dá conta do tamanho da pessoa depois que ela morre. E o Boechat, ele tinha uma coisa interessante. Realmente, quando ele morreu, a gente viu que todo mundo escutava ele todo dia, mas não necessariamente todo mundo falava que escutava ele todo dia. E ele estava lá, naquele mesmo lugar, todo dia, fazendo o trabalho dele. Ele não demonstrava muito se preocupar em querer sair, em querer ir pra Globo, em querer não sei o quê. Ele tava bem ali. Por quê? Porque ele entendia perfeitamente o valor dele estar lá. Ele entendia que apesar dele não ser o cara mais falado na rede social, ele era muito visto, ele era muito... Então a consistência... Ele tinha plena noção da construção, da consistência daquilo tudo. Cara, isso daí que você tá falando E depois que ele morreu, todo mundo falou dele e tal. E aí você se dá conta que o cara... E às vezes eu fico até pensando, será que ele sabia isso? Isso que você tá falando, tudo, mano, cara? é muito interessante e é muito profundo. Eu acho que poucas pessoas sabem o quanto isso é profundo. Tem uma história que eu achei muito legal... Que dizem assim, que uma vez um cara empresário, coach, essas paradas, ele encontrou com um pescador. E o que acontece? O pescador tava ali na beira do lago pescando, né? E aí ele disse assim pra esse pescador, falou, cara, por que você não... Mano, você é um bom pescador, cara, por que você não faz uma parada, terceiriza, coloca outros caras pra pescar pra você? E aí, mano, tipo, você abre uma franquia de vender peixe e não sei o que lá, e rola um lance, e aí
começa a gerar muita grana e daqui a pouco você pode ficar aqui tranquilo pescando. E aí o pescador falou, cara, nesse lugar eu já tô. Eu não preciso dar esse rolê inteiro pra chegar num lugar que eu já tô. Claro, porque às vezes você passa uma vida inteira querendo, né, chegar num lugar. Que é mais ou menos isso que você tá falando. Eu li esses dias uma parada que os caras... Não sei de onde vem esse lance, que é tipo uma oração, assim, oração da serenidade. E fala assim, concede-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Acho que é esse o lance, né? Que é importante. E às vezes, cara, muitas vezes também eu acho que na juventude a gente não tem tão claro o que nós queremos, quais são os nossos caminhos. Então, eu acho que aí o tempo vai passando. Hoje em dia, pra mim, é muito claro que o destino é a jornada. Ou seja, parecia que eu tava na MTV porque eu queria chegar na Globo. Mas eu já tava na MTV. Eu já tava nesse próprio lugar. Então, pra mim... Então, hoje em dia, por exemplo, eu não faço podcast porque eu quero chegar em um lugar. Eu já estou nesse lugar. Hoje, agora então, é a virada, é a consciência de que eu já tô. Então, meu destino é a jornada. Porque senão, cara, você passa a jornada inteira pra chegar até o destino. Não. Minha jornada é o meu destino. Exatamente. Eu não tô fazendo tudo isso porque eu quero chegar em um lugar. Eu tô fazendo tudo isso porque eu quero fazer tudo isso. Porque aqui é onde eu estou. É tipo assim, a felicidade, ela não é um lugar que você chega, mas ela é um caminho que você percorre, né? Exato. Porque senão, cara, é muito infeliz você passar sua vida inteira querendo chegar no tal dia da felicidade. Isso pode ser muito cruel, entendeu? Isso. E, cara, eu vivi uma coisa parecida com isso daí que você tá falando, mas assim, de proporção muito menor. Eu fui estagiário do CQC, do programa. E... Aqui perto, inclusive, né? Lá na Sumaré, ali, né? isso. Sumaré. E o que acontece? Na época, eu não tinha sabedoria e nem maturidade pra entender a grandiosidade da oportunidade. Saca? Por exemplo, eu poderia ter virado produtor do programa, poderia ter acontecido um monte de coisa, mas eu não tive maturidade pra entender isso. Perfeito. E, sabe, pra entender esse caminho e tudo mais. Mas é muito difícil ter essa maturidade, é muito difícil você entender isso, engolir os sapos do dia a dia, aguentar, né, o trabalho, que uma produção de programa é complicado, é pesado. Mas a gente tem que ter sempre tentar ter essa leitura maior do projeto e ser menos, às vezes, até mesmo individualista. Eu acho que aí é um exercício que eu tento fazer hoje em dia, assim, parar de pensar na minha carreira, na minha não sei o quê, pensar no projeto como um todo, nas pessoas que estão envolvidas naquilo, se as pessoas são... Hoje em dia, pra mim, uma coisa muito importante, se as pessoas são legais. Isso. Se você tá num ambiente onde tem respeito, é divertido estar lá, porque o que eu mais sinto falta da MTV não é o programa em si. Era a movimentação, era a escadinha antes do programa, era a padoca tomando café pra fazer reunião de pauta. Contato com aquelas pessoas. Aquilo é o ouro. Aquilo é o ouro. Aquilo é o verdadeiro ouro. Porque era muita gente criativa, muita gente inteligente, muita gente... Então, poxa, que oportunidade. Então, hoje em dia, eu procuro viver muito isso. Assim, tô com pessoas legais, tá sendo divertido. Putz, então é aqui onde eu vou amarrar meu burro mesmo e vou ficar. Isso. Assim, e assim, uma coisa, não sei se você já percebeu isso, mas todo o projeto, quando ele é feito com verdade, ele tem ele funciona, ele tem uma prosperidade. Com certeza. Então, assim, cara, aqui você tá fazendo um projeto numa estrutura simples, mas você já trouxe caras muito legais. Então, assim, você vai vendo os resultados da parada, fato, né? eu sou uma prova viva das pessoas que vão topando vir trocar ideia com você. E o que as pessoas que topam dizem pra você, por que toparam? Isso. Que é porque eu gosto, porque aqui o programa é diferente, ou porque você faz perguntas que não me fazem em outros lugares, ou porque aqui dá pra se abrir um pouco mais, ou porque eu assisti, cara, eu vi que é uma entrevista de... Então você vai vendo que as pessoas estão se conectando. E aí não é todo mundo, porque tem os que não se conectam também. Tem. E aí você vai entendendo, e aí o nome, Sistema Solar e tal, que você tá criando um sistema de pessoas que estão conectadas com você. Também aí é uma outra coisa que eu também com o tempo fui entendendo, que nem todo mundo precisa se conectar comigo.
A gente tem uma necessidade É o ego. o artista ainda, então, meu Deus do céu, a minha Sim. geração que venho de MTV, de um monte de gente ali e tal, a gente tem uma coisa, tem que ser aceito por todo mundo. Nem- Tem que, olha lá, o Whindersson Nunes, todo mundo gosta dele, mas gente, cada caso é um caso, sabe? Nem toda entrevista vai ser uma mega entrevista. Né? O resultado de cada entrevista, os milhares de views e tal. Só que tudo isso vai ser tranquilo para você se você não estiver fazendo isso como resultado final buscando os views e tal. Não, eu não fiz isso por causa fiz isso porque eu queria trocar uma hora de ideia com a pessoa. Isso aqui é tudo uma consequência, de verdade. E quando eu comecei o Sistema Solar, eu comecei assim, Felipe, vamos lá, vamos zerar, vamos dar um reset aqui. Você era lá o cara da MTV, depois você era lá o cara do Legendário. Pô, os anos passaram, eu já tô mais velho, já não vou mais me conectar com aquela molecada que eu me conectava antigamente, eu vou me conectar com outro tipo de pessoas. Às vezes alguns moleques que também cresceram, mas às vezes um público totalmente novo. E uma das coisas que eu mais tenho medo é de ficar parecendo aquele tiozão, aquele artista que foi legal jovem, depois ele envelheceu e ele ficou preso naquela época lá. Isso, e ele não sabe entender qual é o lugar dele hoje, Isso. né? Isso é o que eu mais tenho, porque eu vejo alguns assim. E eu falo, ai meu Deus, que ridículo. Eu julgo ridículo. E eu falo, pô, eu não vou virar esse cara. Então, como não virar? Como seria um novo Felipe, uma nova pessoa, um novo posicionamento, um novo não sei o quê? E aí eu pensei, será que as pessoas entendem o que o meu amigo, meu melhor amigo entende? Que é tipo, pô, você já é um cara mamado, você amadureceu, né, velho? Você amadureceu. Pô, o meu grande público não entende. Por quê? Porque eu estou postando foto na minha rede social. Eu faço um vídeo lá, 15 segundos. Então, eu parei e cheguei à conclusão. Eu estou me comunicando com o meu público? Meu público sabe quem sou eu? Muito interessante. Porque meu público tá lá me seguindo na inércia, que eles me seguem tem uns anos já e tal. Ah, é o cara lá, é o bonitinho, entre aspas, o bonitinho da MTV. Pô, não. E como mostrar isso pra eles? Falando. Sim. Mostrando quem sou eu. Exato. E aí eu criei um projeto onde eu pudesse mostrar quem sou eu. Sem muita edição, sem muito... sabe? Sem fantasia, sem... Porque tem a ver com a sua vibe agora. Isso. Tudo isso. Isso. Não é só o... não é só o programa. O cenário tem a ver com a sua fase de vida. A luz. Tudo. As tudo cores, tem a ver, o braço do microfone. Tudo, cara. Você tem total razão. É um lifestyle, né? Tudo Então, representa um lifestyle então, aqui. quando eu fiz o Sistema Solar, eu primei muito por isso. Eu falei, cara, esse é o projeto que vai mostrar quem sou eu hoje em dia. Eu tenho certeza que esse é o projeto que vai me reconectar com o público. Essa foi a minha premissa, assim, Muito entendeu? legal. Então, cara, eu tenho uma responsabilidade enorme nesse projeto. Não faça esse projeto porque o fulano tá fazendo, tentando ser parecido com o do ciclano. Faça o seu porque é você. Exato. Entendeu? E essas conversas, essas coisas que rolam aqui só podem rolar com você. Né? Aí eu começo a entender que aí, inclusive, não me incomodar porque outros vão começar a fazer um podcast, que outros vão também fazer um podcast de entrevista. Tá tudo bem, esse é o meio podcast, o melhor mesmo é que as pessoas façam. Não, mesmo que um amigo próximo vá e faça um podcast de entrevistas que seja meio parecido com o que você tá fazendo, a pessoa... O espírito, ele vai muito além de... vou fazer, entendeu? Tem uma coisa do espírito ali. Então, eu relaxei muito nesse sentido todo, Uma sabe? vez eu fiz eu li um livro sobre escrita, criatividade, essas paradas, e o cara falava assim que a gente tem que buscar temas que nos mobilizam e também temas que nos paralisam. Animal. Então, isso é muito pessoal, né? Animal. Claro. Cada um vai ter o seu sistema. E aí é onde você volta sempre no nome, que o nome faz muito sentido. Assim. É o meu sistema, entendeu? Livre de achismos, livre de regrinha de internet, que tem que ter tantos minutos, tem que ter assim, tem que ser assado. E aí um detalhe que aí, cara, pra mim é muito marcante na construção do podcast versus o conteúdo dos youtubers, digamos assim, que eu comecei a reparar que muitos estavam entrevistando lado a lado. E não frente a frente. E aí você vai entender o porquê eu acho disso. Uma questão de produção mesmo. Você lado a lado, você só precisa de uma câmera. Ou seja, a gente estaria aqui fazendo essa entrevista, eu e você lado a lado, uma câmera só, a gente fica se olhando de lado.
Se a gente se coloca frente a frente, você já precisa automaticamente de uma câmera a mais. Sim. Porque ou você deixa uma que a gente vai ficar de lado pra câmera, ninguém vai ver a frente do nosso, então, ou você precisa de duas câmeras. Então acho que com relação à produção, a galera foi simplificando e deixando isso acontecer. E eu acho que existe uma perda numa entrevista lado a lado. É diferente você entrevistar frente a frente. Sim. E então muita gente começou a fazer entrevista no sofá e não na mesa, porque a mesa é o que te permite o frente a frente. Exato. E o sofá te permite o lado a lado. Exato. Mas é aquilo que a gente falou de conexão, nem todo mundo tá buscando conexão. Nem todo mundo entendeu que, pô, você vai lá, vai encontrar. E aí até a coisa do filmar, né? Que muita gente falou, pô, mas o podcast você filma. Eu filmo porque a pessoa vai estar aqui. Eu vou trazer a pessoa até aqui. Então, pô, eu já trouxe a pessoa na minha... Então, se a pessoa tá na minha frente, eu preciso me conectar com ela. Essa é a minha obrigação. Sim. Não dá pra eu desperdiçar a pessoa na minha frente, entendeu? Também pra a questão do conteúdo ser transmídia, né? Fato. Estar no YouTube, estar em outros lugares. Mas muita gente usa o podcast como uma maneira de simplificar a produção como um todo e falar assim, não, eu faço podcast, é só gravar o áudio, que é muito fácil. Não, aí dá raiva disso, Dá, né, porque cara? eu acho que as pessoas desperdiçam. Pô, gravei um podcast com o Pondé. É mesmo, você filmou? Não filmei. Tirei uma foto com ele, não filmei. Pô, você ficou 1 hora na frente do Pondé. Como que você não filmou? Não, mas filmar dá um baita trabalho. Ah, depende, né? Depende do que você tá buscando. Exato. Não então, dá tanto trabalho se isso, você for ligeiro ali, né? Não, e até uma banalização. Falar que fazer podcast é fácil também, porque é gravar o áudio. Ou uma outra coisa também que dói um pouco a alma, que, podcast você faz com o celular você faz um podcast. Olha, você faz. Só que a qualidade, aí a gente tava falando de algumas características do podcast, como um mergulho mais profundo, uma entrevista mais... E uma das características também é a qualidade do áudio. O podcast que me atrai é aquele que parece que eu tô do lado da pessoa, que a pessoa tá dentro do meu ouvido e tal. E aí eu fui entendendo que o fone é muito importante pra isso. De ter uma conversa com o fone... Você tá vendo. Você entra num ambiente, né? É bem legal. Você entra, eu tô do teu lado. A primeira vez que eu faço assim com fone. Não é diferente? É. E você vai ver quando a gente tirar o fone que parece que a gente volta pra... Caramba! Você coloca o fone, você se isola, você conversa. E eu brinco que as minhas conversas com os meus amigos seriam mais interessantes se estivéssemos todos de fone. Animal, cara. Animal. Que a gente ia se ouvir mais. E, por exemplo, não há espaço pra distração. Sabe? De você viajar e desconectar. Não, porque o cara tá aqui dentro. Não tem como. E o respeito ao outro, no sentido de não ficar encavalando, não ficar gritando. A gente vê programas de futebol, muitos que gritam ali um em cima do outro e tal. O fone te permite, te ensina a ouvir. Bem legal. E acho que também uma das coisas do podcast aqui que eu aprendi conforme os programas foram passando, que é ouvir. Hoje em dia eu falo muito menos no podcast do que eu falava nos primeiros. Legal. Sabe? Porque você vai aprendendo a ouvir, a importância do ouvido, do silêncio. E poucas pessoas têm essa pegada. Muito, cara. E eu também não tinha. Você já conversou com alguém que só ele falou? Fato. E não é engraçado, totalmente selfish, assim, né? Totalmente. Então, esses dias eu tava pensando nisso, em gente que só ele fala, assim, ele não tem preocupação nenhuma em te ouvir, cara. Chega a ser engraçado, sabe? Eu já conversei com pessoas que elas... claro que eu não tô falando de uma pessoa que tá passando um problema muito grave e tá muito angustiada. Claro. Porque aí é momento dela falar aí, mesmo. Claro, e ela que tem que falar mesmo, justo, tá certo. Justo. Agora, não, pessoas assim... Uma conversa do dia a dia normal, você quer normal. dizer. E só o cara fala, o cara Total. nem pergunta se você tá bem. Não, Revela isso muito sobre o cara, muito. isso, né? E hoje em dia é algo que pra mim ele é um divisor de águas, assim. Eu caminho muito com uma teoria. Bom, a transformação toda do podcast se deu através de muitos gurus, entre aspas, de internet. Ou seja, através do Conor McGregor, o lutador, um lutador que eu gosto muito. Eu comecei a fuçar alguns treinos dele na internet, porque eu estava fazendo alguns treinos, começando a praticar lutas e tal. E através dos treinos dele eu me conectei com um cara chamado Ido Portal, que é o treinador de movimentos do Conor McGregor, né? O Conor é um dos poucos lutadores que faz aulas de movimento, ou seja, buscando o 360 do corpo dele. Tá. E não a automatização dos movimentos.
Então ele quer fazer tudo mais fluido e tal, e ele tem uma cabeça muito mais aberta, e a luta, os staffs dos lutadores são caras muito preparados, que preparam esses grandes lutadores para momentos muito difíceis. Então são grandes coaches. Tony Robbins, inclusive, hoje em dia é um dos coaches do Conor McGregor. Tal. Então são coaches, às vezes não só coaches da ideia e da personalidade, mas coaches de alimentação, coaches de treinamento, coaches de... É animal. Tipo, eu amaria trocar uma ideia assim com o Bernardinho, mano. Animal, exato. Porque são pessoas que têm esse tipo de mindset, assim, exatamente, nesse sentido, o né? cara sabe influenciar uma equipe... O cara já viveu várias situações, né? O Felipão, todos esses caras, assim, né? O Luxemburgo, os caras são embaçados, né? E dentro dessas pessoas, eu comecei a encontrar visões de mundo e saídas, cara, onde eu poderia aplicar tudo na minha vida. E realmente eu comecei a sentir, eu comecei a ter ali um poder. E isso tudo que me deu foi o YouTube, cara. Você achar nomes certos, claro que aí tá muito na pesquisa, mas se você achar nomes certos, entrevistas certas, você pode começar a dar uma mudada na situação como um todo. Mas o resumo disso tudo é uma frase que ficou muito pertencente ao meu dia a dia hoje em dia, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais anda na sua vida. Então a gente tava falando das pessoas selfish, né? A pessoa que só fala dela. Então esse foi um começo de limpeza pra mim. Isso foi muito importante. Hoje em dia realmente eu, sem muita dó mesmo, eu direciono a minha vida pra mim, cara. O seu círculo social também. Entendeu? E eu não tenho problema em romper alguns laços sociais que foram construídos pela inércia do tempo. Porque os anos vão passando, você conhece aquela pessoa, e você conhece, ele é do teu ciclo de amigo, e você janta, e tem o amigo secreto, e o jantar, e os almoços, e você vai lá... Só que você não vai se dando conta que aquilo não tá te levando pra muitos lugares, que aquela pessoa só fala dela, ou que aquela pessoa só fala bobagem, ou que aquela pessoa só fala de bebida, que aquela pessoa só fala do rodeio, enfim, nada contra tudo isso que eu falei também, cada um faz da sua vida o que quiser e tal, mas acho que a gente tem que procurar engrandecimento de alma. Porque o meio ou ele te eleva ou ele te derruba. É isso, né, então a média das 5 pessoas, ela serve tanto pra te levar quanto pra te derrubar. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais tá andando. Sim. Então se você só tá andando com pessoas que não estão preocupadas com você, que só estão falando delas, que não sei o que, o papo quando você encontra é falandinho mal dos outros, falandinho mal dos amigos próximos que não estão naquela mesa, falandinho mal dos famosos do Twitter, né? Isso, entendeu? Você vai se dando conta que, pô, não dá. Só que se você coloca isso como ação mesmo, e você fala assim, não, pera, tem 2 pessoas aqui que não tá... Deixa eu tirar essas 2 pessoas. E deixa eu achar 2 pessoas que vão me elevar. Porque isso também é muito importante. Não, eu vou deixar de andar com aqueles que não me elevam, mas eu vou começar a andar com aqueles que me elevam. Cara, isso daí que você tá falando é animal. Porque uma vez, eu até conversei com a minha mãe sobre isso, e peguei um papel assim, e falei, mãe, quantas pessoas do seu círculo social fazem algo que você acha admirável? É isso aí. E, cara, é fogo, porque você vai ver que é um tamanho reduzido de pessoas. Isso. E eu volto a falar da inércia, cara. Porque a gente deixa se levar nesse lugar. E, como eu conheci aquele fulano faz parte da minha vida, então é nóis. Não! Porque, assim, é fogo. Se você não é cercado de ninguém que faz algo admirável, a possibilidade de você não fazer também é muito grande. Exato. E aí, mas eu não tenho oportunidade. Então vai lá no YouTube e fica assistindo. Tá, olha, eu não tenho pessoas incríveis do meu lado, mas eu assisto Eduardo Galeano no YouTube direto, que é um escritor que eu adoro, uruguaio, que fala sobre vida e tal. Eu acho ele muito engrandecedor e tal. Bom, que seja. Ou senão... Mas você precisa buscar. Isso, e vai no lugar onde tá esses caras, né? Isso, vai atrás. E, cara, dá pra você ir. E aí, você que estiver ouvindo, a gente deve ter uma pessoa que você admira. Descubra quem são as pessoas que essa pessoa admira. Porque aí você vai abrindo canais. Peraí, tem essa pessoa. Pô, deixa eu ver quem é essa pessoa. Minhas abas de computador estão sempre várias abertas. Porque eu vou. Fulano falou o nome de alguém. Pô, já procuro saber quem é esse alguém, meu. Foi engraçado você falar isso, porque eu vi esses dias uma frase do Freud que eu achei animal, assim. E, cara, o cara escreveu 200 anos atrás, assim. Ele disse assim, que antes de você ter um diagnóstico sobre a sua autoimagem, por exemplo, você ficar mal com aquilo que você é, você se sentir deprimido, primeiro certifique se você não está rodeado por idiotas.
Perfeito. O que ele quis dizer? Quando você tá sendo rodeado por idiotas, a sua autoimagem tá distorcida. De repente você não é tão ruim quanto você tá achando que você é. São eles que estão te fazendo São achar que eles que estão você te é, fazendo. claro. E eu acho que aí também tem uma coisa muito da produção de conteúdo, que a gente que produz conteúdo e coloca na net e quer sempre o resultado disso tudo e tal, e às vezes os amigos próximos são as pessoas que não te incentivam, enfim, isso rola muito hoje em dia e tal. Também é algo que a gente precisa estar muito forte nesse sentido, entendeu? Porque esse retorno, ele não significa realmente o que é. Às vezes a gente espera tanto por um like, e quem te deu o like nem curtiu tanto, mas deu por dar. Nem entendeu o trampo. E às vezes uma pessoa que curtiu não deu like, porque like. ela não deu like, porque é normal também. É normal, às vezes passou, mas aquele conteúdo atingiu aquela pessoa. Então aí a gente volta sempre no... Pode parecer às vezes um pouco utópico, mas não é. É tipo, você acredita, se você tá satisfeito com aquele trabalho que você tá fazendo, essa é a força motora disso tudo, cara. É igual, eu vou postar a entrevista que eu fiz lá com o Pondé, e pode ser que não tenha muitas visualizações. E é o que você tá falando, né? Esteja feliz porque você pôde trocar uma ideia com ele, que você pôde estar com ele, O privilégio disso é... E nem só por quem vai assistir, se vão gostar. Então eu sempre penso que no fim é por nós. A gente fez essa conversa aqui por nós. Aí teve a consequência que a gente gravou e eternizou como um registro. Sim. Eu vejo tudo isso como um registro. Mas só de ter vivido essa experiência já foi super legal. Por isso que eu vejo como um registro. O que que eu tô fazendo? Pô, eu tô encontrando aquela pessoa porque eu quero encontrar aquela pessoa, tá? Isso. Mas eu tô fazendo um registro também porque eu acho bonito os livros escritos, eu acho bonito as coisas, os filmes feitos, então eu também registro isso, ó, número 35, conversa com o Luiz Felipe Pondé. Tá lá registrado. Da hora. Tá lá. Eu vou assim, embora, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. E tá lá. Isso que você falou me fez pensar algo. Minhas assim, ideias vão estar lá. muito interessante. Por exemplo, se esse vídeo desse pau na câmera, desse pau não sei o que lá, valeu a pena estar aqui, Pronto, né? exato. Valeu a pena trocar essa ideia, né? Exato. Então, acho que isso que é muito legal. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, Felipe, é assim, você faria faculdade, assim, de novo? Você acha que ainda vale a pena fazer faculdade? Não, cara. Você acha que não mesmo? Não. E mesmo quando eu fazia a minha, eu já tinha um pouco essa revolta, entre aspas, assim, e sigo tendo. Acho que pelo menos a minha faculdade de rádio e TV não me ensinou grandes coisas, eu realmente aprendi fora, mas eu acho que o sistema, o ensino como um todo, assim, ele é um pouco... ele merece uma nova leitura, sabe? Eu acho que o mundo foi evoluindo e algumas coisas não tiveram novas leituras, ninguém teve que parar e falar, pessoal, a gente evoluiu demais, a gente precisa mudar isso aqui, sabe? E aí eu posso resumir tudo isso a grosso modo, mas o sistema de notas... a nota vermelha, a nota azul, você foi aprovado, ou pode continuar a tua vida ou não, volte uma casa e passa mais um ano aqui. Eu acho tudo isso tão antiquado, eu acho tudo isso tão... Quem define se você aprendeu ou não, se você deve passar ou não de ano? Quem que tá definindo tudo por exemplo, isso, entendeu? Não vale a pena pra ninguém ou não vale a pena, tipo, pra gente que é comunicador? Por exemplo, pro cara que quer ser engenheiro. Olha, uma coisa é faculdade, outra coisa é educação. Entende? A leitura, ou seja, a educação ela é fundamental e claro que essas pessoas precisam ter o ensino, mas a questão é como esse ensino é dado, a instituição, faculdade, você fez faculdade, o diploma, você tem diploma, não sei o quê. Primeiro que eu nem lembro quando que eu cheguei realmente de fato a apresentar um diploma, mesmo ali no começo das minhas tentativas de emprego e tal, que eu fui estagiário na Band, fui operador de TP muitos anos do Mion e tal. Meu primeiro emprego foi conseguido ali via processo de RH da Band e vários estágios, etapas e tal. Mas então eu acho que, por exemplo, os cursos online, por exemplo, curso online é um negócio que eu gosto, porque você pode ter um curso online. Se eu quiser fazer um curso online com o Joe Rogan, dá pra fazer. Eu não sei se ele tem um curso online. Harvard. Você consegue, sim. Ou tipo assim, com uma pessoa que eu admiro muito, mas que não é uma professora. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Porque eu realmente aprendi a ser apresentador com o Mion. Eu fui operador de TP do Mion durante 1 ano. Eu girava lá o texto do Mion ao vivo, quando ele era apresentador da Band, durante 1 ano.
Cara, aquela faculdade de apresentador, primeiro que nem existe a faculdade de comunicador, de apresentador, né? Aquilo foi minha faculdade. Então, hoje em dia, eu vejo que se o Mion fizesse um curso de apresentador, pô, ia ser do caralho. Eu, hoje em dia, me interessaria muito mais em ter um curso de comunicação com um grande comunicador, notoriamente conhecido, que eu conheça o trabalho e admire, do que com uma pessoa que eu não conheço, que vai estar na faculdade, que aí a gente pode discutir, não sei se daria match. Entendi. Não sei se dá match. Isso... Eu prefiro montar, sabe? Eu prefiro... Então... Por isso que eu quero dizer que são novas leituras do ensino, entendeu? Isso que você falou foi animal. Eu me sinto até mal que eu cortei um pouco a conversa, imagina. A gente tava numa outra vibe, mas eu queria muito te perguntar isso. E você fez eu ter um insight muito bom aqui, que eu entendi o que você tá falando. O conhecimento vale mais do que o diploma. E tem muita gente buscando o diploma e não o conhecimento. Exato, e aí você perde, você pode perder 4 anos da tua vida, entendeu? Fazendo... Então, esse sistema de que não, você só pode aprender, você só vai se formar radialista se você for no endereço tal, de tal hora a tal hora, durante 4 anos, não sei o que, com esses professores que eu tô dizendo pra você ter e não que eu tô dizendo que eu quero ter. Então eu acho que o sistema ele tem que mudar, ele pode ser montado de uma outra maneira, ele pode... Sim. Entende? E isso que você falou é muito interessante, porque eu acredito que tenha muita verdade nisso, porque eu acho que um cara que tem o conhecimento, mas não tem o diploma, ele também chega em algum lugar. Claro. Ele vai... Claro. O talento, o conhecimento, o talento, ele é força movedora, assim. Então, hoje em dia eu vejo, tem aquele Masterclass, né? Que é nos Estados Unidos, que tem até aula do... Se eu não me engano, é o Scorsese, que ele dá uma aula. Tem aula do Diplo lá, que é o DJ. Tem cada aula. Tem do Timbaland, que é aquele produtor de música, o Timbaland. Então tem uma masterclass do Timbaland. Você paga lá não sei quantos dólares e você faz online a aula com o Timbaland. Cara, isso pra mim por quê? Porque o cara tem uma experiência, ele trabalhou tanto, ele tá envolvido no mercado ali. Então, cara, ouvir esse cara é mágico. Eu gosto de ouvir gente que é incrível, entendeu? Eu quero ouvir gente incrível, mano. É meio por aí. Isso, e que tem uma bagagem naquilo que você quer, né? O cara que passou por aquele rolê. Então, né? E você escolheu a pessoa. Então, tem um match muito mais claro do que a aula. E às vezes numa aula, todo mundo já passou por uma aula, e muita gente aí o professor não foi com a tua cara. Então você ainda tem que passar por isso. Você tá lá querendo aprender, fazer a faculdade, tirar o diploma, e o cara tá pagando e o cara não curte você, o cara não vai com a tua cara. Pô, gente, pelo amor de Deus, porque aí você tá envolvendo, tem relações humanas aí também. O professor também não tem culpa, às vezes ele não foi, tá num mau dia, tá não sei o que. Então a gente tem que passar, olha o tanto de processo que a gente tem que passar. Então não sei se precisa ser tão pessoal, a chamada, o presente, isso pra mim é tão anos 80, cara, não, entendeu? Tipo, reduzir o cara a uma prova é ridículo. É isso, você entende? Então assim, o curso... E aí o curso online que você comprou, pô, você pagou lá, o azar é teu se você não olhar lá o curso online que você... Entendeu? Então o conhecimento parte... muita gente acha que é a faculdade que nos dá o conhecimento, mas nós que temos que querer esse conhecimento, né? E eu tenho a impressão que a vida é muito assim, cara. É um lance que no fim foi você que... Aconteceu aquilo que você quis, você aprendeu o que você quis. Mas se você deixar, você fez tua vida inteira no que os outros quiseram que você fizesse, entendeu? E acho que essa que é a grande cadeia a ser rompida, entendeu? A gente não pode fazer o que dizem que a gente tem que fazer. Não necessariamente é por aí o caminho. Não sei se a gente tem uma sociedade de todo mundo super feliz. Não. Acho que não, claro né? Que não. Então, e o que tá levando todo mundo aí a tá meio infeliz? Porque talvez a gente perdeu um pouco o nosso poder de nós mesmos, né? Eu acho que a maioria das pessoas fazem mais a vontade dos outros do que a dela própria. Então tem muita gente na crise da identidade. Quem sou eu? Porque poucas pessoas se fazem essa pergunta já. Isso, e poucas pessoas cuidam de si própria. A pessoa vai lá, trabalha, passa a semana inteira se dedicando para outras pessoas. E a pessoa tá totalmente destruída, se alimentando super mal, morrendo de sono, infeliz, triste... Mas tá lá trabalhando pro outro, pra outra pessoa, não sei o quê. E, cara, é uma vida só. A gente vê lá o Kobe, a gente vê tanta gente indo embora, não sei o quê. Poxa,
A gente vai ficar aí nesse reducionismo que não é o que a novela disse pra gente lá, é aquele padrão, você faz isso, você faz aquilo e serás feliz para sempre. E não serás. Não, porque, cara, dizer não às vezes pros outros é um ato de amor próprio, né, cara? O não muitas vezes é um trampolim. Todas as vezes que eu vou de verdade mesmo, não é demagogia não. Quando eu vou num velório, eu vejo o cara morto lá no caixão, eu te juro, eu penso assim, mano, do que valeu várias vezes que o cara, tipo, falou não pra umas paradas que ele queria fazer, saca? Tipo, que ele deixou de fazer umas paradas assim por causa da opinião dos outros. Exato. E aí, tipo, você vê o cara ali assim, e, mano, o cara não esperava que... Ninguém avisou, né? E já era, velho. Já era. Qual é o prêmio que você recebeu por isso? Por isso. ter feito só a vontade dos outros, tá ligado? Exato. Tipo... E aí eu vejo muito também a coisa do cuidar, muita gente cuidando da vida dos outros. Eu fico muito na rede social, o Twitter. Você vê tanta gente falando do BBB. Tipo, mas gente, por que tá, né? Então, acho que assim, existe uma... Acho que é importante a gente volta muito na literatura, na sociedade mais... que falam que os argentinos são mais intelectualizados e falam mais de política e tal. Realmente, é verdade, acho que o argentino... Até brincam, o argentino é um pouco mais depressivo, mas é porque ele olha mais pra dentro de si. Entendeu? Ele olha mais pras crises existenciais, ele tem uma visão um pouco mais... Eu acho que é uma questão social, sim. Eu acho que o Brasil ele tem um oba-oba que muitas vezes não permite a sociedade como um todo entender que a gente precisa olhar pra gente, entendeu? A gente precisa entender não é estimulado. Não é. Nem um pouco, assim. Nem um pouco, sabe? E realmente quando você olha pra você, pode ser que você fique um pouco triste, mas você vai ser mais realista, né? Isso. E você vai se conectar com você mesmo e vai deixar de fazer coisas que você tá fazendo porque que estão fazendo que você não gosta. E vai se conectar com o que você gosta. E tudo bem. E tudo bem, cara, exato. O julgamento do outro tem nos levado com a rede social, o poder dos likes e tal, tem nos levado a sermos quem às vezes não somos. Muitas meninas ali com a mesma plástica, todas parecendo a Kardashian, um monte de menina famosa aí que eu posso citar, que estão todas iguais, estão parecidas. Então tem uma padronização visual também e tal. E eu vejo tudo isso como quase Walking Deads. Eu vejo parece que às vezes alguns foram mordidos e outros não. Alguns estão vendo a vida de uma maneira mais zumbizona mesmo, indo ali num padrãozão, todos meio cinzas, todos meio infelizes, todos meio com olheira e tal. Até mesmo os políticos, muitos são assim também. Parece que estão desconectados, parece que estão... Não tem brilho ali, não tem brilho, não tem brilho. Dá uma entrevista de 1 hora e parece que não falou com ninguém, que falou ali um negócio meio... Então, não sei, eu acho que assim, eu tenho um pouco de medo disso tudo, assim, analiso a sociedade de uma maneira mais profunda, assim, analiso o momento de mundo, as redes sociais, da maneira que tá tudo correndo e tal, e tento ser tento não ter problema em ser um peixe fora d'água nesse sentido, Mas entendeu? não tem problema. Não ficar esmagado por causa disso. Porque fulano sumiu, às vezes, né, rola muito pra mim assim, Solar sumiu, sumiu pra quem? Realmente, se você estiver olhando lá as revistas, a cara, pô, eu não tô, eu sumi mesmo, eu não tô ali. Entendeu? Porque muita gente julga que o teu sucesso tá baseado em alguns lugares que é o último lugar que eu quero estar. Que a minha visão de sucesso é completamente diferente da visão de sucesso da pessoa, entendeu? Só que você precisa não se deixar abalar com esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o grande segredo. Porque o comentário vai ter. Todo mundo vai achar que você é meio... Acham que o Neymar é aí... Todo mundo acha, todo mundo tem achismo de tudo. Todo mundo vai achar várias coisas. Então o importante é a nossa força. Porque tem muita gente que se mata aí nesse processo todo. Muito artista que entra em depressão porque não é amado. Gente, pelo amor de Deus, tem que ser amado por você. Isso. É autoconfiança, cara. Eu acho que isso é até uma ideia legal, assim, pra gente finalizar. Que não tem problema você não funcionar pro sistema, né? Ruim é você não funcionar pra você. Você é o seu sistema. Você é o seu sistema. Tá ligado? Então aí, o que adianta você tá funcionando pro sistema se pra você não tá? Não funciona. Entendeu? E eu acho que uma saída saudável pra isso é isso daqui que a gente tá fazendo. Viver mais a vida mesmo, né? Isso, conversar com pessoas independentes, sabe? Deixar estar um pouco as aberto. máquinas de lado, né? O Charlie Chaplin, ele tem uma frase que é incrível, que ele fala assim, naquele filme
Esqueci o nome do filme, cara, que é o filme que mostra as máquinas lá, o Sim, processo o do. industrial. Que é o filme. E ele escreve assim, aparece um lettering escrito na tela assim, vocês são humanos e não máquinas. Tá ligado? Então, eu acho que é esse o lance nosso. Assim. Porque a gente também tem essa coisa com a máquina, que a máquina vai substituir a gente. Não, depende dos... E, cara, a gente não tá querendo funcionar pra uma máquina. Então, exato. Tá ligado? Mas eu acho que acima de tudo, cara, como eu falei aí da consistência, né? Primeiro eu usei ali a palavra da consistência, ou seja, de você estar ali naquele lugar e ter força de vontade, ter persistência nas coisas e tal. Mas a autoconfiança aí, o amor próprio, entendeu? Essa autoconfiança, você busca você mesmo. Cara, acho que nunca nenhum amigo chegou... Acho que nenhum amigo fez eu ter... me levou para um estágio de autoconfiança incrível. Acho que nunca. E no meu caso particular, minha família também nunca, assim. Então, pra mim, cara, sempre fui eu comigo mesmo. E pra mim os esportes estão muito conectados nisso tudo. O praticar esporte me deixa autoconfiante. Então eu consigo trabalhar essa autoconfiança a partir daí. Mas eu acho que a gente tem que, haja o que houver, mesmo com esse mundo externo complicado, todo mundo meio tentando jogar a gente pra baixo durante o dia a dia e tal, nós somos foda, entendeu? A autoconfiança ela tem que estar dentro da gente, você tem que acreditar em você, entendeu? Com força, com fé mesmo. E aí a fé é um elemento fortíssimo nisso tudo, assim. Tem que acreditar, cara. Não importa. Mas o outro, não sei, mas ninguém... Não importa, mano. O Emicida fala numa música assim que se o fato de você ser o único representante do seu sonho na Terra não te motivar, ele fala que não sabe, então o que vai te motivar? É isso aí. É isso aí. Emicida, você falou? O Emicida. Ele é foda nesse Ele tem uma sentido, música que chama Triunfo, e aí ele fala essa frase. Acho que se tem um cara que é autoconfiante, que conquistou as coisas da vida dele pela autoconfiança, porque com certeza foi um cara que muitas pessoas tentaram botar pra baixo por uma série de fatores, é o Emicida. Então tem que ouvir esses caras, mano. É isso que eu tô falando do guru. Quando eu falo guru, o guru pode estar em qualquer lugar. Pra mim, o Cavani é um cara que eu ouço muito. Sim. Porque eu acho maravilhoso ele no lugar onde ele tá, o atacante do PSG, a humildade, as roupas que ele usa, cara. Você não vê uma marca. As roupas, camiseta básica, as férias que ele tira na fazenda do Uruguai. Sim. Isso pra mim é um ensinamento gigante, o guru cara. tem que ser um cara que faz sentido pra você. Pra você. Não é o guru do momento. É isso. Porque às vezes o seu guru é o seu avô. É perfeito, cara. Tá ligado? E o do momento também há sempre um perigo em tudo que é do momento, em tudo que tem milhares de pessoas seguindo, assim. E existe talvez... É o seu guru. E o seu guru pode ser o seu avô, seu guru pode ser alguém que vai estar lá na internet, pode ser um jogador, pode ser um esportista. Um professor. Exato. E podem ser esses pensadores. Muita gente já pensou sobre vida. Nessa vida. E estão todos aí. Em livros, eu vou falar do Eduardo Galeano de novo, é um cara que pra mim é base de muita coisa, porque era um pensador moderno, com problemas atuais, e é um cara que pensava falava de vida, falava de tristeza, falava de morte. Eu quero ouvir esses, não quero ouvir o banal ali que tá falando o trivial, entendeu? Solaris, você falou que a gente tem que falar com os caras que fazem sentido pra nós, e por isso que eu vim aqui hoje falar com você, cara. Gênio, cara. Obrigado. Eu quero te agradecer por essa entrevista. Obrigado por me receber. Foi exatamente o que eu esperava, porque eu esperava já que você seria um cara gente boa, porque você transmite isso nas suas entrevistas, nas suas coisas, da mesma forma que todos os meus outros entrevistados foram. Os entrevistados que são muito difíceis, eu desisto de entrevistá-los. Perfeito, porque algo já tá dizendo aí que não vai dar match. Claro. Que não tá rolando. Tem tanta gente nesse mundo que eu também, cara, você fala, não, vamos pro próximo. Mas, cara, de verdade, obrigado, assim, eu fico muito feliz com as mensagens que chegam pra mim. E aí, como eu te disse no começo, assim, você tá me dando um espaço aqui, entendeu? Eu tô te dando a entrevista, mas você tá me dando um lugar pra eu também me comunicar, pra eu falar, e eu valorizo todo mundo que me dá o espaço, entendeu? E aí a gente tava falando
o tamanho desse espaço. Não importa, entendeu? O importa é a verdade desse espaço. E você me deu ele com verdade. Você se conectou, quando você se conectou comigo, eu falei, esse cara gosta do meu trabalho. Esse cara, se ele me procurou, eu não sou o cara mais famoso do Brasil. Então, se você me procurou, é porque meu trabalho me conectou com você. Então, pra mim é sempre um prazer, assim, poder falar e propagar. E como eu disse, a gente deixou um registro aí. Quem sabe daqui 50 anos alguém não vai ouvir essa conversa. Então, Maravilha, é obrigado, certo? viu, Valeu, cara? Marco, obrigado. Prazer, tá? mano. Prazer foi meu, mano. Obrigado.